Salve com a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o evangelista Simão Robson. E esse que vos fala no canal no YouTube. Deus abençoe os amados irmãos que inscreverem e que ativar o sininho para receber novas mensagens. Hoje nós vamos ficar com a meditação do livro de Isaías, capítulo número 53. Aleluia. Isaías, capítulo número 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos como desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com um rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Viverá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, irmãs e amigos em Jesus Cristo, esse texto de Isaías, capítulo 53, é um texto bastante conhecido entre os irmãos, e esse texto ele vai falar sobre a aparição, as dores e a glória do Messias, o Messias prometido. Ele vai falar especificamente sobre Jesus Cristo, e o texto da Bíblia vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías está alertando o povo e está profetizando, né? No livro de Isaías é o livro do profeta messiânico. Ele é o profeta dos que mais fala da vinda do Messias, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vem trazer algumas características de Jesus Cristo como um servo, aleluia, e que também é Senhor, mostrando aqui que, aleluia, as pessoas não dariam crédito à sua pregação, que as pessoas não ouviriam a sua pregação. Isso é Isaías falando: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele vê a situação do povo de Israel
Ele olha para a situação que estava vivendo aquela nação e ele vem falando acerca, aleluia, da aparição das dores e a glória do Messias. Ele diz, porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nós vemos aí as pinturas gravadas, né? As pinturas, gravações, e as pessoas que desenham aí as imagens, realmente elas fazem uma imagem muito bonita, né? Cabelos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, né? Mas a Bíblia está falando uma característica aqui, né? Simples, normal. E ela vai dizer, louvado seja Deus, que porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparecido em formosura, e olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele está falando aqui que o Messias que virá, isso é Isaías falando no tempo dele, que o Messias que viria, ele viria sem aparência, ele viria sem formosura, aleluia, e olhavam as pessoas para ele, nenhuma beleza via para que pudesse desejar. Até porque Deus, na nossa forma de ver, né, ele não se preocupa com o exterior, ele se preocupa com o interior do ser humano. E o Messias, ele veio, aleluia, simples, aleluia, não veio com aparência, né, estereótica, né, bonitão, chamando a atenção. Foi um homem simples, filho de um carpinteiro, José. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, aleluia, o servo, o Messias, ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Se você for olhar para o povo de Israel e a maneira que eles trataram Jesus, nós vimos que, como a Bíblia diz, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E quando eu olho para esse versículo, diz a respeito de Jesus, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando nós olhamos para esse texto, aleluia, nós podemos analisar, irmãos amados, aleluia, que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Então tudo o que aconteceu com Jesus Cristo foi para que se cumprisse as Escrituras. Então as Escrituras tinham que se cumprir. Ele tinha que vir daquela maneira simples, passar por todo aquele sofrimento para nos deixar um grande exemplo. Ele leva sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz, aleluia, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os irmãos sabem que o homem pecou, lá no livro de Gênesis, né? Eles comem do fruto proibido, né? Eva come e dá o seu, né? Dá Adão também come, e eles então transgridem a lei de Deus. Então é necessário um sacrifício. E a Bíblia diz, né, que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Aí quando nós olhamos para Isaías capítulo 53, quando Isaías traz essa revelação acerca do Messias, a dores que ele passaria, e nós olhamos para a simplicidade do Messias e tudo que ele passou, foi um homem experimentado no trabalho. Nós sabemos que ele trabalhava com José, seu pai, provavelmente na carpintaria, quando era um jovem, antes de iniciar o seu ministério,
Aleluia. Então sabemos que Jesus ele trabalha. Ele disse, né, meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Então sabemos, aleluia, a Bíblia diz, louvado seja Deus, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele pegou as nossas transgressões, pegou a nossa dívida e cravou na cruz. Quando ele morre naquela cruz do Calvário, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali ele estava perdoando as nossas ofensas, perdoando nossos pecados, trazendo o perdão para nossas almas. A Bíblia diz que nós estávamos, né, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E olha que a Bíblia diz, há caminho que o homem parece perfeito, mas o final deles são caminhos de morte. O homem anda cada um para os seus caminhos, cada um quer fazer o que quer, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, e ele fala no seu ministério, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando eu olho para a simplicidade do Messias, para o que aconteceu com Jesus e no seu julgamento, onde muitos achavam que Jesus viria em glória, que viria, mas Israel pensava nisso, que ele teria que vir como Salomão, cheio de glória, cheio de ouro, cheio, né, de presença de um rei real, mas na verdade, né, ele veio com essa missão de morrer na cruz do Calvário, e os judeus não entenderam isso. Não entenderam. Aí Jesus é crucificado porque a missão dele foi isso. Um dia realmente, né, ele virá, né, no reino milenar e ficará aqui, aleluia, louvado seja Deus, onde nós veremos ele em glória. Mas no capítulo 53 de Isaías, ele veio, né, simples, ele veio como servo. A Bíblia diz, ele tem de vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus. Antes assumiu a forma humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, que deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quando Isaías, né, fala isso aqui, 700 anos antes da vinda de Jesus, aleluia, ele nasce naquela manjedoura, passa por tudo aquilo ali, mas ele vai desfolhando, vai falando, né, profetizando o que aconteceria com o Messias, aonde nem mesmo seus discípulos entenderam, mas Jesus falou: o que eu faço agora não saberás tu, mas saberás depois. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, quando ele vai, aleluia, durante aquela via dolorosa, a Bíblia diz que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que ele, pelo seu Espírito eterno, ofereceu-se a Deus. Ele não foi obrigado a morrer na cruz, não, ele ofereceu-se por nós. Alguém tinha que pagar um grande preço. E quem pagou esse preço? Jesus, derramando o seu sangue carmesim, para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados, aleluia, com Deus, reconciliados através do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele não reclamou, ele foi ali, aleluia, humildemente sofrendo, sofreu aqueles açoites, usou aquela coroa de espinho, aleluia, os cravos perfuraram suas mãos e os seus pés. Ele foi contado entre os malfeitores, foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Questionaram sua autoridade ali na cruz, mas ele, aleluia, foi humilde até o final e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, cumprindo o propósito do Pai, cumprindo o propósito de Deus. Então Jesus, por isso que quando ele se batiza, aleluia, João Batista batiza ele, o
Deus Pai diz: "Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado", porque Jesus, ele agradava a Deus. Ele veio humildemente, passou por todo esse sofrimento aqui que nós vemos no livro de Isaías. E quando os profetas hoje pregam e pregavam naquela época, quem deu crédito à nossa pregação? Hoje as pessoas falam de Jesus, muita gente zomba, muita gente critica, muita gente não acredita. E desde aquela época também não acreditavam no profeta Isaías, quando ele falava: o Messias virá. Ele não virá com aparência. Até o próprio Jesus disse que o reino de Deus não viria com aparência, porque as aparências enganam. Muita gente vai pela aparência. Jesus veio simplesmente, veio humilde, aleluia, mas ali estava Deus, ali estava todo o poder, aleluia. E muitos não acreditavam, porque olhavam pela aparência. E Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus, aleluia, o Messias, ele sofre todas essas dores, mas, aleluia, a glória de Deus estava sobre a vida dele. Ele foi humilhado, foi desprezado, mas a Bíblia diz que Deus, aleluia, o exaltou soberanamente, que deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Então ele, depois que ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, aleluia, toma a chave da morte, do inferno, que é, o domínio, o poder, aleluia, está sentado à direita de Deus. E a qualquer momento ele virá num abrir e fechar de olhos para poder buscar a sua igreja, para buscar buscar você que é fiel à sua palavra. Você, aleluia, que é fiel, ele vai voltar a qualquer momento e nos levará ao encontro. Esse corpo que é corruptível, diz que se revestirá da incorruptibilidade. Seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos também arrebatados. Aleluia, seremos levados, aleluia, ao encontro do Senhor nos ares. Então, que o Senhor abençoe os amados irmãos. Quero fazer uma oração pela sua vida, que possamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a humildade, como que ele foi humilde, como que ele foi obediente a Deus, passando por todo esse sofrimento aqui. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e glorioso Pai, Senhor, eu quero orar agora para essa pessoa, Senhor, que está em casa, que está agora no carro, seja onde for, ouvindo ou vendo esse vídeo. Que o Senhor venha, Senhor, ter misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha a cada dia abençoar nossas vidas, Senhor. Obrigado por ter passado por todo aquele sofrimento por mim, Senhor. Eu não mereço. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor passou por tudo aquilo por nós, passou todo aquele sofrimento, foi humilhado, aleluia, foi, aleluia, louvado seja, cuspiram no seu rosto, aleluia, zombaram o Senhor, mas o Senhor passou por tudo aquilo e nos diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. Senhor, abençoa essas pessoas que estão vendo esse vídeo, que verão esse vídeo agora, Senhor, abençoe todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço por todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus.